Olá, meu irmão amado, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e te ajude abundantemente. Ele faça prosperar os seus caminhos, que o Senhor te faça triunfar, tá bom? Vamos para o capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos orar antes? Senhor, o Senhor tem sido muito bom. Obrigado, Pai, por tua bondade, por teu amor, por teu perdão, pela tua palavra, pelo teu Espírito. Eu te peço uma bênção, Pai, em favor do meu irmão que está orando comigo e lendo nesse momento. Ajude toda a sua família. Assim oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 1 de Timóteo, capítulo 3. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, que tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Observe que bispo aqui é o ensinador, entende? Não deve ser apegado ao vinho, não pode ser um homem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. Não pode ser avarento também, porque não haverá de ensinar coisas corretas. O bispo deve também governar bem a sua própria família, sabendo educar os seus filhos, a lhes serem submissos com todo respeito, porquanto se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? É claro. Primeiro ele mostra que se você deseja ser um pastor, um presbítero, um bispo, alguém de posição elevada dentro do ministério, você está desejando uma excelente coisa. Tem alguns critérios aqui. Você precisa ser respeitado pelas pessoas de fora, você precisa ser respeitado pelos dentro da tua casa, saber conduzir, administrar a tua família com dignidade. Não deve ser recém-convertido, ou seja, neófito, inexperiente, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Ele não seja enganado por falta de experiência, por ser um novo convertido. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. É importante você, que é um obreiro do ministério, da casa de Deus, você precisa ter esse bom testemunho com os de fora. Vai que você está pregando em determinado lugar e alguém vai ver e fala exatamente ao contrário daquilo que você estava fazendo. Imagina que vergonha não será. Quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Ele está usando os mesmos argumentos para os bispos, presbíteros, pastores, também para os diáconos, para os servos, para aqueles que servem a igreja, que ajudam na condução do trabalho. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada que os desabonem, que exerçam o diaconato. Eu sou da época em que alguém, quando era levado para o diaconato, ele era testado, passavam por uma experiência sem ele mesmo saber. E se passasse naquele crivo ali, ele era apresentado. Se não passasse, nem apresentado ele era para auxiliar ou para cooperador. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa, pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Ainda que alimente a esperança de ver-te em breve, escrevo-te essas orientações. Contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo,
coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido em cima na glória. Paulo é extremamente profundo aqui nesta conclusão do capítulo 3, e ele mostra que ele está orientando aqui a Timóteo. Timóteo, quando você separar alguém ou escolher alguém para que exerça autoridade na igreja, quer seja diácono, quer seja bispo, presbítero, quer seja evangelista, quer seja pastor, para você escolher essa pessoa, aqui eu vou te dar alguns critérios, algumas regras que essas pessoas precisam estar encaixadas nela. Precisa dar bom testemunho em casa, lá fora, precisam não ser beberrões, eles não podem ser dados a muito vinho, não podem andar embriagados por aí, não podem ser amantes do dinheiro, tem que ser pessoas desprendidas desses valores, tem que ser pessoas que amem o ministério da reconciliação, entende? Não podem ser inexperientes, neófitos, não é porque tem uma boa aquisição financeira ou porque tem um destaque na sociedade que ele vai servir para um diácono ou para um presbítero. É preciso que haja ali um crivo dentro daquilo que a palavra de Deus exige que os seus dispenseiros, que os seus pregadores precisam ter de caráter, na verdade, para que possa falar o evangelho e não causar escândalo nenhum diante da igreja e diante da sociedade. Assim devem ser os bispos, assim devem ser os diáconos. Que Deus abençoe você, que Deus te dê graça, te fortaleça e que sua vida seja transformada pelo poder de Deus. Um forte abraço, a gente se encontra aqui amanhã. Até lá.